Aí galera, nosso tema de hoje vai ser caricatura, porque o que eu tenho percebido é que as pessoas têm confundido cartoon com caricatura. E a caricatura, ela é um retrato, é um tipo de retrato. E o cartoon é um tipo de desenho, é um tipo de desenho temático. É um desenho de humor, caricatura também é um desenho de humor. Só que o cartoon, ele não necessariamente é um retrato. Às vezes ele pode ser só um desenho de um objeto ou de uma situação, mas não necessariamente é um retrato. A caricatura não, ela é um retrato, porém, um retrato distorcido, exagerado, com sátira, comicidade, que burla. Então, um retrato grotesco, um retrato que ele tem uma função diferente do cartoon. Não quer dizer que ele não pode ser usado conjuntamente com um cartoon ou com uma charge. Até porque alguns chargistas utilizam bastante da caricatura na charge para dar mais ênfase a uma temática. Então, a caricatura e a charge, elas têm algo muito em comum. Então, o que a gente pode perceber? A caricatura é um retrato que ele precisa ser cômico, não é obrigado essa comicidade ser crítica, né? Às vezes é só um retrato distorcido mesmo, que a função dele é ser engraçado. Só que chargistas diários, chargistas de jornais, eles têm a necessidade de fazer uma caricatura crítica. Então, o que acontece? Eles colocam uma carga a mais nesse retrato cômico. Eles colocam eles colocam um traço que revela algo além dessa comicidade. Porque o que a caricatura faz? Ela atenua características físicas da pessoa. Atenua, ela aumenta, por exemplo, os olhos. A pessoa tem os olhos marcantes. O que o caricaturista faz? Ele atenua justamente essa região do rosto da pessoa, para que essa parte fique, além de ficar mais fácil de identificar a pessoa desenhada, isso faz com que fique mais engraçado o desenho. E existem técnicas que fazem o desenho ficar mais engraçado, mais cômico. Existem tipos de caricatura também. E a gente, sabendo trabalhar com esses tipos de caricatura, a gente pode direcionar melhor o nosso trabalho. Por exemplo, existe a caricatura retrato. A caricatura retrato é justamente essa caricatura que a preocupação dela é só com a comicidade, é só fazer com que o desenho se torne um desenho engraçado do rosto de uma pessoa, e com algum tipo de distorção, com algum tipo de exagero. O que torna um desenho engraçado em relação à caricatura? A caricatura, ela foge das proporções normais do corpo humano. Então, existem padrões de desenhos do corpo humano que ele pode ser calculado. O corpo humano pode ser calculado no tamanho de 7 cabeças e meia ou 8, dependendo da referência. E uma caricatura, ela pode ser calculada em 2 cabeças. Por exemplo, eu posso fazer uma caricatura usando o tamanho de 2 cabeças, já é o corpo da pessoa. A cabeça aqui e o corpo aqui. Sendo que isso aqui eu estou falando em relação ao tamanho, tá? Por exemplo, aqui eu posso fazer o rosto da pessoa, eu tenho que exagerar em alguns traços. Então, vamos exagerar em alguns traços. Para que se torne uma caricatura, né? Traço exagerado, marcações do rosto. Aí, como eu marquei com esse tamanho aqui, justamente para que o desenho se torne um desenho engraçado. Então vou colocar os braços para trás, só para dizer que a pessoa está quietinha e tal. Mas olha lá, o que seria 7 cabeças e meia, 7 vezes o tamanho da cabeça da pessoa seria o tamanho do corpo dessa pessoa. Só que na caricatura eu posso reduzir isso em 2 cabeças. Cara, eu estou desenhando, olhando para vocês e não estou vendo o que eu estou fazendo. Aí olhando aqui eu estou vendo a merda que eu estou fazendo. Mas tudo bem. Então é só para vocês terem uma noção das medidas, entendeu? Então não reparem nos defeitos. Mas enfim, é só para a gente ter uma noção que esse exagero, essa desproporção do desenho faz com que o desenho se torne um desenho cômico, sátiro, engraçado, entendeu? E isso aqui é uma caricatura, porque é um retrato distorcido, um retrato caricato de uma pessoa. Existem cartunistas e cartunistas, caricaturistas e caricaturistas, cada um tem seu traço. Eu não posso dizer que um estilo de caricatura está certo, o outro está errado.
Então existem caricaturistas que fazem esse tipo de tratamento no desenho, que eles gostam de ampliar o tamanho da cabeça, do crânio da pessoa e deixar o corpo pequeno. Essa desproporção faz o desenho ficar engraçado. Por que essa necessidade de fazer assim? Porque tem gente que, por opção, não distorce muito o rosto. Por opção, acaba fazendo o rosto um pouquinho mais realista, menos distorcido, menos exagerado. Exagera em alguma coisa, mas o desenho continua com traços bastante parecidos com o da pessoa, como se fosse um retrato. Mas alguma coisa tem que mudar ali. Então ele acaba deixando o crânio, a cabeça grande, como se fosse um balão inflado, e o corpo bem pequenininho, bem reduzido. E essa brincadeira de cabeça grande e corpo pequeno acaba se tornando uma caricatura, porque já não é um padrão de proporção normal do corpo humano. Então, se não é o adequado, se não é o que é academicamente certo, então é uma caricatura. A gente pode ver aqui, pessoal, eu vou mudar o ângulo. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos os trabalhos de alguns cartunistas. E eu tenho uma dica para vocês, pessoal. Se você quer se tornar um caricaturista, mesmo que você já faça desenho de retratos de pessoas, então você desenha um rosto, mas tem vontade de aprender a fazer caricatura, uma dica que eu dou é se espelhe em um caricaturista conhecido. Procurem referências, porque tem muito cartunista bom, tem cartunista bom no mundo todo, tem sites de cartoons, de salão de humor. Lá vocês vão encontrar traços de todo tipo de cartunista que vocês imaginarem, desde o mais simples até o mais sofisticado. Isso não quer dizer que o desenho de vocês, se vocês não conseguirem fazer um desenho sofisticado, quer dizer que vocês não são caricaturistas, não conseguiram fazer uma caricatura. Às vezes a caricatura ela não precisa ser sofisticada, ela precisa ser cômica, ser sátira, passar a ideia da pessoa que foi desenhada, ou seja, com alguns traços, das características principais daquela pessoa. Se você consegue reconhecer a pessoa naquele desenho, então eu posso dizer que aquela é a caricatura daquela pessoa. Às vezes é só o desenho de um olho da pessoa e o nariz. A gente olha aquele olho, aquele nariz é o olho e o nariz daquela pessoa que eu tentei desenhar. Aí eu posso dizer que é a caricatura daquela pessoa. Isso ali porque faz parte de um contexto que é do rosto daquela pessoa, faz parte da questão que a caricatura ela é exagerada, ela distorce. E existem características, né, de caricatura. Tem a caricatura retrato, tem a caricatura política, que é justamente aquela que eu falei que ela é usada numa charge para valorizar um contexto de uma crítica. Então a caricatura de uma personalidade política, ela pode ser usada numa charge para trazer essas características pejorativas, para dar mais reforço na charge, na ideia de crítica da charge. Então já não é uma caricatura que apenas precisa ser cômica, precisa ser um retrato distorcido, exagerado, não. Já tem uma outra intenção, tem uma outra funcionalidade. E existe a caricatura fantástica, né? Tem a caricatura fantástica, que ela é justamente uma caricatura que, além de exagerada, é uma caricatura quase surreal, que é justamente essa que eu falei, que às vezes é só o olho da pessoa, às vezes é só o nariz, às vezes é só uma sobrancelha muito grande, com muitos detalhes que lembram muito aquela pessoa, e pode ser já posso considerar que é a caricatura da pessoa. Ela é uma das categorias de caricatura. Então existem várias, caricatura de costume, caricatura, e existe uma categoria de caricatura que eu considero nova, mas muito interessante, do meu amigo Biratã, que é a caricatura de letras. O Biratã ele fez um estudo sobre a inicial da letra de algumas personalidades, e com a letra do nome dessas pessoas ele fez a caricatura de cada uma dessas personalidades. Então apenas com a letra ele conseguiu fazer as caricaturas. Então eu achei muito interessante, eu vou mostrar para vocês algumas. Por exemplo, Pedro Almodóvar. Então ele pegou a letra P, ele usou como rosto, e o Almodóvar, ele pegou aqui a sobrancelha e o desenho no formato dos olhos do Almodóvar para fazer os olhos, só o olho. Então com um olho e com a letra P, que tem o formato do rosto do Almodóvar e alguns traços que dão a sugestão que é o Almodóvar, ele conseguiu fazer a caricatura do Almodóvar. Então a caricatura de letras é uma modalidade fantástica, cara.
te possibilita pensar sobre o desenho, entendeu? Então é um traço que te faz raciocinar, que te faz bater cabeça. Então eu vou mostrar alguns daqui, tá? E algumas caricaturas esportivas também. Caricaturas esportivas elas têm uma função parecida com a da charge. Algumas charges esportivas elas usam caricaturas para dar ênfase no desenho. Então deixa eu mostrar algumas aqui para vocês, de alguns amigos meus. Principalmente os que eu tenho muito por perto, assim, são cartunistas parentes que já troquei algumas ideias. Valdez, A Torres, J. Bosco, Biratã, Andrei, forte abraço. Espero que tenham muitos, além do sucesso que já tem, que sucesso aumente cada vez mais. Olha só, como vocês podem perceber, a proporção da caricatura aqui do Biratã é de 2 cabeças, olha. Dá pra ver? É praticamente o tamanho de 2 cabeças, é o tamanho da caricatura inteira. E é uma caricatura retrato, né? Que ela não tem uma função crítica, mas tem uma função cômica, né? Ela pretende ser engraçada, ela passa essa comicidade. Essa aqui é uma caricatura fantasia. Ela é a caricatura do Salvador Dalí. E a gente sabe que o Salvador Dalí foi um artista plástico muito polêmico, né? Então ele tinha esse bigodinho para cima, ele fazia pinturas surreais. Então a pessoa que fez a caricatura do Salvador Dalí, ela pegou, além das características físicas, que é o formato da boca, a questão do bigode, sobrancelha, ela pegou características, traços psicológicos da pessoa, entendeu? Da personalidade da pessoa. Isso também funciona muito com a caricatura. E a gente percebe que pegou, olha só, a gente percebe que é um artista plástico. A cor das mãos pintadas, coloridas, a distorção que ele faz no rosto é muito parecida com a distorção que o Salvador Dalí faz em algumas de suas pinturas, como a pintura do tempo, que os relógios derretendo e tal. É muito interessante isso. Essas aqui são caricaturas retratos, né? Só que elas têm a função de distorção. Aqui a gente já não vê o corpo, a gente vê só o rosto. E a gente percebe que a função dessa caricatura é retratar, só que sem perder a comicidade que é própria da caricatura. Então a gente percebe aqui uma distorção na orelha, uma distorção anormal no rosto, sem perder a identidade da pessoa, da personalidade que foi caricaturada, tá? Então a gente percebe isso em todas essas caricaturas, que é um estilo muito interessante. É um estilo do meu amigo J. Bosco, cartunista do Jornal Liberal. A gente percebe que ele faz isso não só nessas caricaturas que estão nesse livro dele aqui, que vou mostrar a capa, J. Bosco Caricaturas, tá? Olha aqui o Chico Buarque. Tem gente que vai dizer, mas isso aí é um retrato, porque é o estilo caricatura retrato, que tenta não distorcer muito, para a gente não perder as características físicas da pessoa, mas a gente percebe que tem distorção. O rosto dele tem um corte forte bem aqui, e olha o tamanho dos braços em relação ao tamanho da cabeça. Tá? Então existe uma distorção proposital. Essa aqui tem um pouquinho menos de naturalismo, mas continua com traços que lembram o rosto humano como se fosse um retrato. Mesmo assim também tem a questão de ser sintética, né? Que é uma caricatura, que é também um estilo de caricatura. Olha aqui, uma caricatura retrato. Caricatura retrato são personalidades conhecidas. Aqui é o Zé Ramalho. Esse livro do J. Bosco não está ensinando a fazer caricatura, tá, gente? Tem gente que vai pensar, vou comprar um livro para aprender a fazer caricatura. Não está ensinando, está mostrando um estudo extenso do J. Bosco com a caneta Bic, que ele fez ele fez caricaturas usando caneta Bic de personalidades, e essas caricaturas estão contextualizadas em pequenos textos. Tá? E o que é legal de ter um livro desse? É legal vocês terem referência de alguém, gente. É legal vocês procurarem uma referência. Não adianta a gente começar do zero sem ter uma referência. Então, quando a gente vai começar a desenhar, sem querer eu distorcer o rosto de alguém, é uma caricatura, tudo bem. Mas procurem uma referência para que dessa referência vocês consigam a sua própria identidade, tá? A maioria dos artistas famosos, eles começaram assim, começaram buscando uma referência. Não quer dizer que o João Bosco também não tenha tido a referência dele, quer dizer que o Bira não tenha tido a referência dele. Olha só, o livro do Biratã,
caricatura de letras, um livro muito interessante, com letras, aí também ele só dá o nome do artista, tá? E a caricatura com a letra, que é do Gerard Depardieu, ator francês. Não sei se eu pronunciei certo, tá? Que Marilyn Monroe, atriz norte-americana. Então, olha só, cara, que interessante. Ele usou dois tipos de M, um M maiúsculo e um M minúsculo, né? Cursivo e bastão. Pegou uma característica dela, que é o sapato alto das roupas que ela usava, e com o tipo de M da letra ele fez o corpo da pessoa, e a gente consegue identificar que é ela só pelas duas letras, sem precisar ter que entrar mais em detalhes em relação ao desenho, tá? E aqui tem caricaturas políticas aqui também do livro do João Bosco, A Insuportável Lerdeza do Ser, tá? Situações políticas do governo Itamar Franco, que já passou. Então, como a gente percebe, são charges, né? Como eu já falei para vocês, charge ela é temporal. Quem não viveu e quem não estudou esse período aqui não vai entender nenhuma dessas charges. Então, são charges que tratam do governo do Itamar Franco. E a gente percebe aqui que a caricatura ela reforça a ideia de charge. A charge ela precisa de um reforço, e a caricatura ela dá esse reforço muito bem. Aqui é uma caricatura que eu fiz do CQC logo no início da formação, tá? Então, caricatura digitalizada, eu desenhei no lápis e transferi para o computador e fiz a pintura digital no Photoshop. E também aqui a gente tem caricaturas de charges esportivas. Então a gente percebe que a charge, mesmo no esporte, ela é um reforço, porque ela ajuda a gente a entender certos contextos. Por exemplo, deixa eu procurar, olha só. Como é charge, se a gente não tiver entendendo, se a gente não tiver por dentro daquele contexto, a gente não vai entender. Então, aqui o João Bosco ele é muito, o Atorres ele foi muito sábio em contextualizar cada página de caricatura de charge dele. Então essa aqui é uma charge do Paysandu. Ele contextualizou aqui 14 de setembro de 2009. Chega Nazareno Silva à véspera do Círio de Nazaré. O novo técnico do Papão vai tentar recolocar o time no rumo da vitória. Então a gente sabe que esse aqui é o Nazareno. Só que a gente percebe aqui uma caricatura com proporção de duas cabeças, cômica, com traço típico do próprio Atorres, que é outro gênio da caricatura paraense. E tem um outro gênio da caricatura paraense que eu não podia deixar de mostrar. Infelizmente eu não tenho o livro dele, mas eu tenho um livro onde tem uma caricatura dele aqui. Aqui, ó, que traço legal, cara, que traço interessante. Aqui, ó, uma caricatura feita pelo Valdez. A gente percebe que é um traço digitalizado, então é um traço também muito característico do Valdez, tá? É muito interessante esse tipo de trabalho, onde a pessoa também consegue colocar a sua marca, mesmo sendo um trabalho digitalizado. Toda caricatura que eu vejo que tem esse traço, com essa cor, já sei que é do Valdez. Então, o Valdez ele é muito bom, ele é um excelente cartunista, um excelente chargista, e agora ele está demonstrando um talento muito grande com a caricatura. E é isso aí, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre caricatura. No próximo vídeo a gente vai tentar fazer, eu vou demonstrar para vocês como a gente pode fazer uma caricatura com essa proporção de duas cabeças, e o tipo de exercício a gente pode estar usando. É legal vocês procurarem referências na internet. Então qualquer dúvida, bora bater papo aí, cara. Coloca o comentário de vocês. A gente tá aí para isso. Bora fomentar esse assunto. É muito interessante, é muito enriquecedor, tá? A caricatura tem se reforçado com os salões de humor. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso, vamos exercitar, vamos desenhar, vamos valorizar o trabalho de artistas que trabalham com caricaturas, que produzem caricaturas, tá? E é isso aí. Então espero que vocês tenham gostado. Dê uma curtida aí no vídeo, tá, pessoal? Não esqueçam de curtir, que tem muita gente que assiste o vídeo e não curte, mas porque a gente sabe que o canal ele é alimentado com essas curtidas que vocês dão, e o canal ele se alimenta mais ainda se vocês se inscrever, tá? Então quem não está inscrito, aproveita, se inscreve e dá uma curtida, convida o colega para se inscrever também. Bora conversar, bora levar esse assunto para frente, beleza? Então tem muita coisa ainda pela frente, a gente vai se divertir bastante, legal? Pessoal, um beijo, até a próxima. J. Bosco é essa figura aqui atrás. Cadê o J. Bosco? Olha essa figura aqui na frente.
Não, não tô vendo a figura dele, mas ele tá aqui. Aqui atrás. Não.